Pronto, então, boa tarde a todos, os conselheiros dessa Câmara de Ensino, Ações Afirmativas e Assistência Estudantil. Hoje nós temos, nessa sessão extraordinária, na pauta, duas solicitações de ratificação de editais, que antes de eu passar a palavra para o secretário de Assuntos Estudantis, para fazer a apresentação, eu gostaria de relembrar os conselheiros que na última reunião do Conselho Universitário no ano passado, em 2019, quando nós tivemos a apresentação e a discussão do orçamento para 2020, o presidente do Conselho, ele informou e pediu também a compreensão dos conselheiros com relação à necessidade de publicação de alguns editais, no período em que o Conselho estaria de recesso e também em função da instalação das câmaras, das 4 câmaras. Então, nesse período, nós tivemos a publicação de alguns editais. No caso da Câmara de Ensino, nós temos 2 editais da Secretaria de Assuntos Estudantis e um edital da Pró-Reitoria de Graduação, que é o edital de monitoria, e editais de mobilidade, Esses serão apresentados numa próxima reunião. Hoje nós temos a apresentação dos editais da Secretaria de Assuntos Estudantis, que é o edital de renovação de auxílio estudantil e o edital de concessão de auxílio estudantil. Nesse sentido, então, eu solicito aos conselheiros a consideração em termos de ratificação desses editais, ao final aqui da apresentação. Eu vou, então, passar a palavra ao secretário de Assuntos Estudantis, Adriano Correia, para fazer a apresentação do primeiro edital, no ponto de pauta, que é o edital de renovação de auxílio estudantil. Boa tarde a todas e a todos. Saúde e paz nesse momento de bastante adversidade, nesse contexto aí de pandemia. O nosso desejo aí para todo mundo. Pois é, pessoal, eu saúdo os conselheiros e demais membros, da Câmara, justamente sobre a necessidade, de publicarmos o edital SAI CPP-NCA 001 de 2020, por conta da necessidade, que a gente já tinha identificado, junto, inclusive, com os diretores de cada centro. Então, o edital SAI 01 de 2020, ação de auxílios. O último edital que a gente teve, tanto para renovação como para concessão de auxílios, aconteceu em 2018. Então, de lá para cá, todos os ingressantes, eles não vinham recebendo auxílio, e isso vinha dificultando a situação de permanência e, consequentemente, repercutindo na evasão de muitos estudantes. Então, quando a gente assumiu, já em novembro, a gente já tem uma demanda alta para atendimento dessa situação. Não tínhamos um edital já formatado na época, então a gente precisou tramitar com a opção mais emergencial, até que pudéssemos, de fato, construir uma proposição de renovação e de auxílio concessão. Então, esse edital 001 foi uma proposta de renovação, como a gente já vinha discutindo com os diretores e com os membros do serviço de cada campus. O orçamento que a gente tinha para 2020 era um orçamento bastante limitado. Então, se a gente não conseguisse estabelecer critérios orçamentários para a gente poder diminuir um pouco os valores de auxílios que os estudantes já recebiam, a gente não ia conseguir ter um saldo suficiente para poder desenvolver também o edital de concessão, que é o de novos auxílios. Então, vou fazer a apresentação inicial, mas é lógico que, por se tratar da mesma fonte de recurso, volta e meia a gente vai estar falando um pouquinho do edital de renovação, um pouquinho do edital de concessão. Então, conversando com a estrutura da gestão, com a Pró-Reitoria de Planejamento especificamente, a gente avaliou que seria possível a gente fazer um edital de renovação prevendo os valores,
Nesse momento, a gente estabeleceu o valor de 375 mil, para que a gente pudesse garantir, por mês, né, 35 mil mensal, a gente pudesse garantir os auxílios aos estudantes no edital de renovação, e 120 mil para o edital de concessão. Então, o objeto do edital de renovação, que é o 001, ele teve orçamento previsto para 375 mil mensal, e o orçamento para o de concessão, que seria o 002, o orçamento de 120 mil mensal. E isso daria um valor suficiente, né, dentro do orçamento que estava previsto para essa ação durante o ano de 2020. Então, vou apresentar aqui um rápido slide. Gleiciane pediu para eu ser bem breve, para não atrapalhar as outras tramitações da reunião, né, mas vou tentar, então, seguir aqui com a apresentação bem rápida, para vocês poderem entender um pouco melhor. Esperar a tela abrir um pouquinho aqui. Todo mundo está tendo acesso à tela, pessoal? Sim. Pronto. Sim. Então, né, como a professora Adma, presidente da Câmara, colocou, hoje a gente está solicitando a ratificação, né, de nossos 2 editais, que precisaram ser publicados, né, já em 17 de março, justamente por conta dessa situação que a gente explanou, né, desde 2018, a gente estava sem nenhum edital novo, tanto de renovação como de concessão, só que as demandas dos estudantes, principalmente dos estudantes ingressantes, né, de 2018 para cá, era muito grande. Então, a gente precisava, o quanto antes, estar publicando. E, nesse momento, o professor Jacques, na condição de presidente do conselho, né, já tinha feito essa orientação junto aos conselhos, que haveria essa necessidade, até por conta dessa demanda que os estudantes apresentavam. Então, por meio do processo 23.520.004.963 de 2020, a gente propôs, né, a ratificação do edital 001 de 2020, que trata da renovação de auxílios estudantis. É importante frisar que ele toma como base os objetivos principais do PENAIS, que é ampliar e democratizar as condições de permanência e sucesso acadêmico dos estudantes, de forma que eles consigam concluir os seus cursos, né, tenham sucesso acadêmico, contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, dentro do princípio da equidade, justamente possibilitar, garantir mais a quem mais precisa, e subsidiar de forma equitativa as demandas básicas previstas no Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PENAIS. Dentre os objetivos do PENAIS, nós temos 10 metas, né, que esses auxílios, eles ajudam a suprir. É lógico que a gente precisa avançar, inclusive na discussão da própria Câmara, né, que como no futuro a gente poder fazer uma ação mais direcionada para cada meta, né, mas na expectativa desse auxílio, a gente busca atender a moradia estudantil, a alimentação nos campos que não tem RU, o transporte, né, em alguns casos a atenção à saúde, mas a gente busca no futuro ter uma ação ainda mais direcionada para a gente poder atingir cada meta dentro do que prevê o PENAIS. Então, pessoal, o orçamento, como a gente colocou, aprovado para o ano 2020, depois da aprovação do projeto da lei orçamentária anual, né, ele teve uma pequena redução. Então, inicialmente estava perto dos 5 milhões, mas depois que a lei orçamentária foi aprovada, ele reduziu um pouco, de forma linear, né, e a gente acabou ficando aí para o PENAIS, né, que é a ação 4002, com um valor de 4.770.712. Num primeiro momento, liberada, né, a unidade orçamentária liberada, só temos 2.825.841, e ainda tem um valor que está condicionado no valor de R$1.944.871. Esse valor que está condicionado, né, tem sido pressionado aí pelos pró-reitores de assuntos estudantis de todas as universidades, para que seja liberado, não é somente do PENAIS, o orçamento da universidade como um todo, ele está com 40% de contingenciamento em torno,
E está tendo uma pressão muito grande justamente porque agora em junho, para todas as universidades, é um momento de estrangulamento. Então, sem essa liberação desse recurso, a gente só conseguiria pagar justamente em junho e não teria condição de pagar as outras parcelas. Mas já é uma sinalização interessante que esse valor está para liberação. E aí é importante mostrar para vocês também como vinha sendo, né, os gastos com penais desde novembro para cá. Então, em novembro, a gente teve um gasto total, né, somando já todos os campi, o valor de R$ 465.698,16. E aí eu fico colocando, né, se a gente fosse multiplicar a partir de janeiro esse valor, a gente extrapolaria em muito o orçamento que a gente tem disponível. Então, desde então, já havia essa necessidade da readequação orçamentária dentro daquilo que o Penais nos possibilitou de orçamento. Então, o edital 001 de 2020, ele vem muito nesse sentido, da gente poder garantir, de fato, a quem mais precisa, o valor destinado à assistência estudantil. Então, a gente estabeleceu, né, em contato com a Proplan, né, e com a própria reitoria, o valor de 375 mil para poder desenvolver o edital 001, que é o edital de renovação. E aí a gente montou o processo, né, comemorando com o próprio edital, as notas informativas que estão previstas no edital, a retificação, porque por conta da situação de pandemia, nós buscamos garantir mais prazo para que os estudantes pudessem se inscrever, então a gente garantiu aí uma prorrogação de 30 dias. A nota informativa número 1, ela trata de documentos que podem ser conseguidos via internet. A nota informativa número 2, a gente flexibilizou alguns documentos, como documento de sindicato rural, declaração de colégio, algumas coisas que a gente sabe que o estudante teria dificuldade para conseguir. Então, tudo aquilo que a gente pôde flexibilizar ou ampliar de prazo, a gente garantiu. Aqui entraram decretos também que institui o Penais, né, que é o 7234/2010, e aí no processo tem o resumo do plano de trabalho, a dotação prevista, e já temos também a declaração de responsabilidade fiscal, assinada pelo magnífico reitor. E aí, a previsão estimada nossa, né, considerando o plano de trabalho e o orçamento, é que agora, em agosto, a gente já consiga ter essa readequação orçamentária e possamos já estar trabalhando com um valor estabelecido de 375 mil mês mensal. É importante salientar, né, que mesmo com o edital ativo, em nenhum momento, né, durante essa pandemia, a gente suspendeu os auxílios, a gente continuou tramitando, né, com os pagamentos normais, até que, de fato, a gente tivesse os resultados desse edital e eventual contrapartida, que é um processo à parte, que não se enquadra necessariamente no edital de renovação. Mas o edital de renovação, ele aparece mais como uma figura de ajuste, né? Então, a gente apresenta aqui o valor estimado para o gasto agora de agosto a dezembro, no valor de R$ 1.875.000. Então, para o edital de renovação, são essas informações. Aí eu queria saber com a Câmara se eu já prossigo com o edital 002, que é da mesma fonte de recurso, a mesma fonte orçamentária, ou se a gente discute, no primeiro plano, essa situação do edital 001, que trata da renovação, e depois a gente avançaria para o edital 002. Aí eu queria consultar a presidência da Câmara e os demais membros como deve proceder em relação aos pontos. São pontos que são atrelados. Eu acredito que você pode continuar a apresentação, e aí na hora que a gente submeter à Câmara, a gente submete separado, né? Um por vez, tá? Perfeito, te agradeço, Pro. Então, pessoal, então o valor estimado para o gasto com o auxílio renovação foi esse. Para o edital de concessão, que aí já é um edital novo, no sentido de novos beneficiários, né? Porque o edital de renovação a gente acaba trabalhando com quem já é beneficiário, quem está na lista de habilitados, né? A gente tem esse público-alvo, que são justamente os estudantes que já participaram de editais anteriores. Então, a gente caminhou no edital de renovação, o edital 001, a relação de todos os estudantes, né, que estavam aptos para pleitear a renovação, e esses estudantes fizeram, né, toda a tramitação via internet, via o SIGA. É importante registrar que, pela primeira vez, a gente está utilizando o sistema do SIGA para esse tipo de
de procedimento, e tem sido muito bom porque facilita os relatórios gerenciais e o acompanhamento, inclusive, diário da quantidade de inscrições. E aí, a gente publicou junto, dia 17 de março, a gente publicou o edital de renovação e o edital de concessão, que o edital de concessão é justamente o edital número 002/2020. O intuito era ter um orçamento suficiente para garantir aos novos beneficiários, né, o auxílio que tanto é importante para a sua condição de permanência e manutenção na universidade. E aí também a gente montou o processo, comemorando, com o edital, com as notas informativas, que é a mesma nota informativa que foi a base do edital 001. Fizemos também a retificação do edital, garantindo um prazo de mais 30 dias, né, justamente por conta do contexto da pandemia. Recebemos aí muitos pedidos da representação estudantil, né, acerca dessa prorrogação e da própria flexibilização desses documentos. Também apensamos ao processo um resumo do plano de trabalho com previsão orçamentária, colocamos a dotação prevista, temos também no processo a declaração de resultado fiscal e fizemos a apresentação de motivos justamente informando, né, por que da necessidade da publicação desses editais no período de março, né, que era justamente onde estava aí muito latente essa necessidade dos novos ingressantes acerca desses auxílios. E aí, pessoal, justamente para tentar garantir aquele estudante que mais precisa a condição de permanência, uma vez que desde 2019 a gente já tinha muitos casos graves de pessoas que estavam com dificuldades, inclusive para se alimentar, a gente colocou dentro do edital SAI-CPP-NCA, o 02/2020, né, que é de concessão, a previsão do auxílio eventual. Então, esse auxílio eventual, a gente fez uma previsão que agora em junho a gente já estaria pagando, a gente fez uma previsão de 50 mil mês, né, para garantir a esses estudantes uma bolsa de R$200, então a gente daria prioridade nessas análises, né, então o estudante, ele vai pleitear a concessão como um todo, mas aqueles estudantes que estiverem até um terço, que tiverem um terço da renda per capita familiar, eles podem estar submetendo o pedido de auxílio eventual. Então, até que saia o resultado, que a nossa previsão é lá para setembro, né, finalzinho de setembro, eles estariam recebendo, junho, julho, agosto, setembro, durante 4 meses, esse auxílio que daria a condição deles estarem se mantendo até que, de fato, o resultado do edital de concessão ele fosse publicado. Então, a gente discutiu com a Propan e com a equipe gestora, dentro do orçamento que está previsto, né, 120 mil para os editais de concessão, e de forma mais imediata, 50 mil mensais para esse processo de transição, né, que seria justamente a análise dos processos, né, até que fosse possível encaminhar o resultado, no valor de 50 mil mês. E aí a gente estaria dentro do valor que está previsto no PENAS para esse ano, né, de R$4.770.712. Então, a gente estaria dentro desse valor. E também a reitoria, né, já tinha sinalizado que, caso fosse necessário, a gente poderia também estar contando com algum tipo de aporte institucional. É importante registrar, né, que isso já acontece no caso do restaurante universitário, que o orçamento do PENAS não é suficiente para garantir todas as demandas, né, do RU. Então, essa readequação do de renovação e o de concessão foi muito importante para garantir os estudantes, principalmente aqueles que desde 2018.2 estavam sem essa possibilidade de acesso ao benefício, puderem acessar agora em 2020. Infelizmente, com esse contexto de pandemia, a gente teve muitos problemas com a equipe, né, a gente está com a equipe um pouco reduzida, algumas pessoas adoeceram, mas estamos caminhando aí para conseguir atender todos os prazos dentro do resultado, todo o resultado dentro dos prazos esperados. E aí, nesse sentido, né, após apresentar esses dados, eu reitero, né, o pedido que a professora Adma já fez a todos os membros do Conselho que possam ratificar esses documentos, né, como eu falei, existem algumas situações que já têm efeito imediato, como o auxílio concessão, o auxílio eventual que está no edital de concessão,
E já existe uma expectativa, na verdade, por parte da comunidade estudantil acerca dessa possibilidade de pagamento. Só que a gente não poderia fazer sem antes submeter os editais aqui para que o Conselho tivesse conhecimento das etapas e pudessem ratificar, de fato, as informações que estão previstas, né, nesses editais. Não sei se foi muito rápido, professora, se foi muito atropelado, mas é que eu tentei garantir aí na fala de 10 minutos. Tá certo. Eu abro a palavra para os conselheiros e depois eu falo. Professor Rony, conselheiro Rony, pode falar. Boa tarde, né, conselheira Adma, tá bom? A gente tendo meus votos de boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras presentes, né? Também parabenizar pela fala do Adriano, né, a respeito da questão da assistência estudantil. Assim, na verdade, é um tema muito delicado, né, eu falar especificamente pelo Centro Multidisciplinar de Santa Maria Vitória, né, porque a gente tem, desde 2018, a gente faz um estudo, né, antes até mesmo da conselheira Vera assumir a direção, né, sobre o nosso ingresso de estudantes. E a gente verifica que a sustentação do estudante, aí eu vou falar no caso específico de publicidade, se dá por conta principalmente do auxílio, porque a gente vive numa cidade que não tem campo, né, de estágio para o estudante de publicidade, né? E a partir daí também, né, de um levantamento que eu fiz em 2018, de um mapeamento de onde é que esse estudante vinha, né, a gente conseguiu identificar, né, quais eram os municípios de maior relevância que se tinha. Esse foi um apoio feito junto com a Secretaria Acadêmica, né, à época foi Patrícia que me deu os dados daí, e nós montamos um projeto chamado Publiciso FOB, né, que esse projeto consistia, né, a gente saiu visitando os 11 municípios do território do Corrente, mais Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho e Sítio do Mato, né, visitando as escolas públicas para falar o que era o FOB, falar dos cursos e tudo mais. Como não teve, e aí a gente teve um efeito imediato para isso, né? A gente, para vocês terem ideia, a gente teve 20 matrículas de 2018, e em 2019 esse número praticamente dobrou. Mas, como não teve auxílio estudantil, só teve aquele auxílio emergencial, a gente caiu consideravelmente. Hoje, a gente tem ativos na turma 2019, 27 estudantes, tá? E isso acabou virando um efeito também, né? Acabou virando um efeito dominó, porque no Publiciza deste ano, que a gente também rodou, né, os 11 municípios, nós só não fomos a Sítio do Mato, Serra do Ramalho, por questões logísticas mesmo. A gente conseguiu, hoje a gente tem no curso 27 estudantes, que muitos já ingressam, né, pensando que o edital de concessão de auxílio já vai ter, né. Claro, né, que a gente está vivendo um momento extremamente atípico, né, mas a minha preocupação agora nesse momento é saber o quantitativo de estudantes que não tiveram auxílio, principalmente não de renovação, porque de renovação, vários estudantes que tiveram os auxílios negados por algum problema, né, eu dei alguns pareceres enquanto coordenador de colegiado do curso, mas principalmente para os estudantes ingressantes de 2020 e 2019, se atingiu efetivamente a todos esses estudantes que foram matriculados, que porventura se encaixavam no edital de concessão de auxílio, né? Porque a gente tem um problema, assim, aí puxa um outro assunto, né? A gente, por exemplo, hoje é o centro em que os estudantes menos responderam aquele material enviado para a Prograde sobre a questão de como é que o estudante está, não é? E aí a gente verifica também, porque nosso estudante, na maioria das vezes, ele está situado na zona rural, ele não tem acesso à internet, não é? Ou se tem acesso à internet, é muito baixa. A gente verifica também isso aí, que ele não tem assim, às vezes ele não tem nem celular para estar se comunicando. Tanto é que os nossos 2 laboratórios, eles são extremamente cheios, né, para o estudante estar consultando e estar fazendo essa pesquisa. Minha preocupação com relação aí é uma preocupação com relação aos prazos, não é, da concessão, tá bom? Principalmente para saber se a gente a gente conseguiu, né, contemplar, né, o maior número possível de estudantes, porque realmente, assim, o auxílio é um sustentáculo, não é, realmente muito forte, né?
E aí também tem muito estudante que entra, que não se identifica com o curso e que aos poucos ele vai se inteirando e gosta, né? Eu acho que a equipe de docentes que a gente tem, não só de Santa Maria, mas de todos os campos, né? Ela é fundamental para esse processo, não é, de identificação do estudante com o curso, tá? Então essa é uma ressalva que eu faço, principalmente nesse momento, para saber quantos efetivamente se inscreveram ou se não se inscreveram, dado especificamente em Santa Maria da Vitória, né? Esse fato de nosso estudante não ter acesso a nenhum meio digital para estar fazendo a inscrição, tá? Muito obrigado, tá bom? Professor Jairo. Boa tarde, presidente da Câmara, professora Adma, boa tarde, mais conselheiros e conselheiras. Eu agradeço aí a disposição e a parabenização do nosso colega Adriano para estar trazendo as informações. Eu tenho, né, contato frequente com ele, sempre tentando nos manter informado e também tirando dúvidas a respeito desses processos. Particularmente aqui no nosso centro, a gente teve algumas dificuldades. Não está dizendo que a Adriano caiu, mas... Então, eu queria fazer algumas perguntas diretamente para ele. Alguma sugestão, presidente? Eu posso fazer as perguntas e depois no retorno a gente repete? Pode. E aí a gente também já vai... Eu vou anotando aqui também. Tá, então, assim, sendo um pouco mais objetivo, então, eu tenho primeiro, ressaltar, antes das perguntas, a importância de termos a nossa Câmara de Ensino e Ações Afirmativas ativa, para que a gente possa estar discutindo esse tipo de assunto, né? É um assunto extremamente caro e importante em toda a universidade. Eu não vou dizer que é um mais importante, eu acho, em todos os campos. Eu posso falar com certeza absoluta aqui do campus de Barra, assim, que é um assunto que gera muita discussão, gera muita dúvidas, perguntas, e eu acho que é indispensável que um assunto dessa magnitude, dessa importância, que seja tratado em um órgão, conselho superior, com participação aí de diferentes categorias, diferentes campos, para que as decisões sejam tomadas de maneira colegiada. Eu entendo totalmente a necessidade da publicação dos editais sem ter havido essa exposição anterior ao Conselho, né, devido às situações já apresentadas pelo Adriano, porém é extremamente dispensável, e aí eu sei que já tem esse entendimento, mas só reforçando que para os próximos editais a gente consiga discutir e com tempo suficiente se debruçar nesses editais, porque sempre ainda gera muita discussão, muita dúvida a respeito, sobretudo, daqueles critérios de contrapartida, documentação, né? Então, assim, são coisas que, sem dúvida alguma, a gente precisa se debruçar enquanto Câmara, enquanto Conselho Superior. Então, feito essa afirmação, eu tinha duas dúvidas, acho que o Adriano retornou. Acho que Adriano pronto, então, chegou no momento, Adriano, eu tinha feito só alguns comentários a respeito da importância do trabalho realizado pela SAI e da necessidade que esse tipo de discussão ele seja trazido para as câmaras com antecipação, para que a gente possa discutir com tranquilidade. E aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, se confirma a previsão de pagamento do auxílio eventual para agora, o mês de junho, primeira pergunta. E a segunda pergunta em relação aos valores apresentados. Eu posso ter me equivocado aqui na anotação, mas do valor previsto inicialmente, né, no PENAS, já contabilizando o valor que está contingenciado, nós seríamos 4.770.000 e um pouco mais. Isso é o que teria disponível. Aí você apresentou, Adriano, que teríamos para previsão até o final do ano, tanto para auxílio renovação, anotei aqui, concessão e eventual, um valor total de 2.435.000.
E aí a gente teria, né, fazendo a subtração, 2 milhões e 300 mil, cerca, para chegar no valor teto. A minha pergunta é, esses valores são valores que foram já empregados até o período atual? É isso, só para confirmar? Se não, qual a previsão de uso desse valor restante? Eu gostaria de, se possível, pudesse dar alguns esclarecimentos a respeito desses valores. Obrigado. E aí, e a última coisa, se for possível, se puder encaminhar essa apresentação para os conselheiros, eu acho que seria interessante para quem tivesse essas informações. Obrigado. Adriano? Desculpa, gente, a internet caiu, acabei não ouvindo a fala do professor Rony, e só consegui pegar a fala agora do professor Jairo. De fato, professor, nossa organização é para a gente poder pagar já agora em junho a primeira parcela do auxílio eventual. Então, nós vamos formalizar, normalmente, o processo de junho. Pode ser que por conta do período do prazo, né, que geralmente a gente precisa liquidar no mês anterior, para que a gente consiga gerar o financeiro no mês subsequente, a gente não consiga pagar ainda no mês de junho. Mas a nossa intenção é já gerar o processo em junho, solicitando o pagamento de junho, mas caso haja atraso, aí teria um acúmulo de junho e julho. Então, o estudante receberia a parcela de junho em julho e a parcela de julho também em julho. Mas nosso esforço é tentar tramitar o mais rápido possível e ver se consegue ainda que liquidando esse mês, que a gente conseguisse gerar o financeiro ainda esse mês. Pelo que a gente vem vivenciando, não tem acontecido, né? A gente precisa liquidar no mês anterior para que possa gerar o financeiro no mês subsequente. Então, é provável que ele aí receba junho e julho junto, mas a partir de agosto estaria regularizado normalmente, né? Agosto e setembro as parcelas seriam normalizadas. Quanto à questão orçamentária, de fato, o orçamento total para o ano é 4.770.712. Nesse momento, que foi liberado já, né, que a gente pode dizer assim, que pode empenhar, a gente teria 2.825, mas que a gente já vem utilizando aí ao longo do ano, né, desde janeiro, então uma média mensal aí de 450 mil, a gente está tendo reduções, né, mas inicialmente 450 mil, até agora. Então, no mês de junho, agora, a gente já não teria mais disponível esse valor, né, esses 2.800.000, ele já encerraria agora em junho. Então, a gente precisaria muito desse orçamento que está condicionado. E aí houve uma pressão por parte dos pró-reitores, né, no sentido de garantir que esses 40% que o governo condicionou, eles fossem liberados, e já está tramitando já o pedido de liberação. Então, acredito que isso vai acontecer para todas as universidades, não é só o recurso da assistência estudantil que está contingenciado, mas para a gente será um impacto muito grande, né, porque como a gente trabalha com auxílios, e não tem como esperar, não tem como... Então, se não fosse tramitado isso, para a gente seria um prejuízo grande. E o valor que a gente vem trabalhando, junto com a reitoria, é que caso esses valores eles fossem suficientes, né, teria um aporte. Então, esse aporte de 1 milhão, que a gente, 1.900.000, que a gente também vem discutindo, né, com recurso da fonte 20RK, é o que vai ajudar, na verdade, a gente continuar mantendo os pagamentos de todos os estudantes, né, até o final do ano. Então, a gente fez uma recomposição com auxílio de renovação para poder garantir o de concessão, mas ainda assim, em muitos casos, a universidade precisa aportar recurso, né, para o restaurante, em alguns casos, até para alguns auxílios estudantis também, para a gente conseguir finalizar o ano. Então, essa situação, assim, do recurso do penais é uma queixa muito grande de todas as universidades, né, a gente discute muito no fórum sobre isso, e a maioria delas acabam aportando também recurso aí nos meses finais, às vezes em novembro, às vezes em dezembro, porque o recurso já não é suficiente para finalizar o ano com a quantidade de beneficiários previsto. Não sei se eu respondi tudo que o professor Jairo perguntou, e eu não vi se o professor Ronê fez alguma pergunta. E em relação ao slide, professor, lógico, a gente disponibiliza para todos os conselheiros, e é muito tranquilo. Assim que encerrar a apresentação, eu já envio. Professor Rony, gostaria de saber, Adriano, quantos estudantes ingressantes 2020.1 receberam auxílio de concessão, em específico com relação ao campus de Santa Maria da Vitória.
Os resultados eles não constam no processo, mas eles já foram publicizados? Concessão a gente ainda não teve resultado, né? A nossa previsão do resultado de concessão é justamente para final de agosto. Então, nenhum estudante de 2020.1 foi beneficiado ainda com o auxílio. A gente ainda não tem nenhum estudante que foi beneficiário. Agora, com a questão do auxílio eventual, a gente vai ter aí alguns estudantes que vão estar sendo beneficiados com esse auxílio, auxílio eventual. Eu posso verificar aqui a relação de Samavi para poder falar com maior precisão a quantidade em cada campus. Mas, por enquanto, nenhum estudante ainda recebeu nenhum novo auxílio, não. Não tem o resultado final, né? Isso. Adriano, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o conselheiro Rony, que ele gostaria de fazer uma proposição, mas eu queria fazer uma pergunta com relação ao orçamento. O orçamento estava previsto, pela Lei Orçamentária Anual, um total de R$ 4.770.712 reais. Desse valor, foram liberados R$ 2.825.841 reais. Desses R$ 2.825.841 reais, nós já fizemos auxílios emergenciais. Olha, o auxílio emergencial ainda não entrou, né, para nenhum estudante. A gente fez a previsão de pagamento agora em junho, né, mas justamente por conta que ele ainda não tinha tramitado na Câmara, a gente acabou não formalizando o processo de pagamento. A gente optou por passar primeiro pela discussão, né, aqui na Câmara de Ensino e Assistência de Ações Afirmativas, para depois poder encaminhar. Mas... desse valor de 1.875.000 do auxílio renovação, e mais o valor de 560.000 do auxílio de concessão, do edital de concessão. Esses valores, eles dizem respeito a esse valor que foi liberado, de 2.825.000, é isso? Isso. Agora, até maio... A previsão de receber do PNAES R$ 1.945.871 reais, que aí, quando esse valor for liberado, qual que é a programação da SAI em termos de editais? Quem está na lista de espera? Como é que vocês planejaram isso? Olha, nesse momento, como o recurso ainda é insuficiente, a gente não teria condição de chamar ninguém da lista de espera para esse ano ainda. A gente está trabalhando muito nessa perspectiva, né, que a gente já definiu os valores, então a gente vai estar com 375.000 para os editais de renovação e 120.000 para os editais de concessão. Então, quando, eventualmente, algum estudante sair dentro desse limite orçamentário, a gente vai poder estar chamando, né, quem tiver na lista de espera. Então, digamos que a gente teve aí uma diplomação de uma quantidade boa de estudantes, e pro de renovação, 360.000, aí o nosso investimento passou a ser 360.000. Então, a gente poderia, dentro desses 15.000, estar chamando os estudantes que estiverem em eventuais listas de espera. Da mesma forma, no de concessão, a gente previu aí um gasto mensal de 120.000. Então, numa situação, não vou dizer diplomação, né, mas numa situação que o estudante ele consiga um emprego, ou ele não precisa, né, ele sai da condição de vulnerabilidade socioeconômica, a gente poderia também estar chamando outros estudantes dentro dessas vagas que eventualmente vão estar sendo liberadas, mas dentro desse valor limite de 375.000 mês para renovação e 120.000 mês para os auxílios concessão. Então, a gente poderia estar chamando as pessoas da lista de espera nesse sentido. Mas a intenção nossa é definir esse ano ainda, né, submeter para o Conselho ainda uma proposta do programa, da política,
E a intenção, eu penso que no futuro, né, se essa for a discussão que a comunidade estudantil também entender, a gente tem um edital único para novas concessões anualmente. Eu acho que facilita para não ter esse trabalho de manter uma de renovação e de concessão. Eu acho que trabalhando com a perspectiva daquele que mais precisa, né, que é o processo de equidade que a gente vem sempre colocando, eu acho que a gente poderia fazer um edital único de concessão todo ano, e aí justamente as pessoas que mais precisam, elas estariam sendo atendidas. E, para além disso, trabalhar com as outras ações do Penais, né, que tem uma série de outros serviços que o Penais oferece. A gente tem tido uma troca muito importante aí com as outras pró-reitorias, né, então, assim, o apoio pedagógico, o acompanhamento psicológico, as práticas esportivas, eventos culturais. Então, existem muitos serviços que a gente ainda não trabalha, e que é de extrema importância para a filiação do estudante de concurso, né? A gente sabe que, por conta da vulnerabilidade socioeconômica, o auxílio, ele é primordial, mas tem outros serviços também que a gente pretende estar desenvolvendo, né, dentro da política, para a gente poder dar suporte também a esse estudante. Certo. Conselheiro Rony, peço só que seja breve, tá? Tudo bem, tá certo. Agradeço mais uma vez, assim, a assistência estudantil de Santa Maria me enviou alguns dados aqui, tá bom? E a gente teve um número muito significante de estudantes que fizeram o edital de concessão. Conversava com a conselheira Vera também, né, e eu acredito que se esses números se comprovarem aqui, a gente vai ter uma evasão muito grande, tá bom? Muito grande mesmo. Então, nesse sentido, eu faço uma proposição aqui a essa Câmara, tá bom? Para que a gente saia uma nota dizendo para que aquele estudante que não conseguiu, por motivo de força maior, ter conseguido tanto a concessão nem renovar por conta desse período de pandemia, que, dado o retorno das nossas atividades presenciais, ele consiga fazê-lo. Essa é a proposição que eu faço aqui. Adriano informou que a gente ainda não tem o resultado final, né, desses editais. Eu me preocupo da gente assumir que no retorno das atividades presenciais a gente tenha financeiro que possibilite assumir o compromisso. Então, Adriano poderia... Pronto. O professor Rony traz uma preocupação interessante, né, que foi a nossa preocupação também ao longo desse período. Alguns estudantes na renovação, eles ficaram até os 3 últimos dias, a gente tinha menos de 1/3 de estudantes inscritos no de renovação. Isso me deixou muito preocupado. Eu tive muitas reuniões com o professor Jacques, magnífico reitor, acerca dessa situação, mas o que a gente observou é que muitos estudantes, eles acabam deixando para o final as inscrições. E aí, ao final, triplicou. De 300, a gente foi para quase 1.000 inscritos nos 3 últimos dias finais de inscrição. Mas a gente tem conversado internamente que, caso a gente observe que os estudantes, de fato, não tiveram uma adesão grande no de concessão, até ontem a gente teve 470 inscritos, né, então a expectativa aí que isso possa dobrar também nos últimos dias, ou quem sabe até triplicar, mas o que a gente observou é isso, que muitos estudantes, de fato, eles deixam para o último dia, para o último horário, para poder inscrever. E aí, ainda assim, a gente prorrogou por mais 2 dias, né, a gente tinha feito uma dilação de prazo de 30 dias, prorrogamos por mais 2, e aí a gente teve mais 30 inscritos com esses 2 dias. Então, eu acho que é válido uma discussão no sentido de deixar até a SAI autorizada a prorrogar, talvez, o prazo de inscrição de concessão para a gente poder atender, né, uma quantidade ainda maior de estudantes. Porque o de renovação, a gente observou isso, que acabou que ao final eles se inscreveram, e assim, quando a gente ainda prorrogou por mais 2 dias, a gente ainda teve 30 inscritos. Então, de fato, existe muito isso dos últimos momentos, né? Acaba que o estudante, por conta da correria, né, e talvez até pela dificuldade de providenciar alguma documentação, ele acaba deixando muito para o final, e se a gente não prorrogar e dilatar os prazos, a gente pode ter alguns prejuízos mesmo, como o professor Rony trouxe. Em relação ao auxílio eventual para a Samavi, a gente tem 22 estudantes que foram aprovados. Então, se a gente conseguir garantir já o pagamento esse mês, então o Samavi já estaria sendo beneficiado os estudantes, né, com o pagamento de 22 auxílios eventuais. Então, já seria bom aí para dar um suporte, justamente, como o professor Rony falou, a esses estudantes que mais precisam aí no campus. E a professora Vera também.
conselheiro Rony, será que a gente poderia fazer uma modificação no encaminhamento? Ao invés de ser uma nota com relação ao retorno, se não fosse algo com relação, autorizando a SAI a prorrogar o edital por mais 2, 3 dias, a SAI já fez um esforço no sentido de alterar documentações que poderiam ser obtidas eletronicamente, né, nos canais, nos órgãos governamentais. Isso já facilitou bastante as atividades dos estudantes, sem precisar ir a cartório, a banco, né? Então, eles conseguem fazer isso eletronicamente. Eu entendo a situação de Santa Maria da Vitória, que é a condição dos estudantes estarem na zona rural e, portanto, em alguns casos, não têm acesso à internet, né? Mas poderíamos também disponibilizar, não sei, algum computador que pudesse facilitar isso para o estudante. Não promovendo a mobilidade, tá? A questão não é essa, e a SAI também não. Mas poderíamos fazer um encaminhamento nesse sentido, de que a SAI, de repente, poderia ampliar o prazo? Porque, quanto ao retorno, a minha preocupação do retorno do presencial é que ele é muito incerto. A gente não sabe quando é que vai ocorrer, né? Eu entendo, conselheira Adma. Minha questão toda vai assim, porque prorrogar não vai, eu não sei se vai ser necessário, porque a gente não sabe, né, onde é que esse estudante está efetivamente, né, onde é que, enfim, a gente tem que, aí teria que entrar em contato com a assistente estudantil de Santa Maria da Vitória para verificar. Minha preocupação é justamente a permanência desse estudante, né? Eu digo que o ano passado a gente conseguiu um número expressivo, não teve auxílio, todos os pedidos de trancamento de curso ou de desistência se deram por questões financeiras, tá bom? Eu não sei se alterando ou dando mais um prazo de inscrição, se isso vai ser suficiente, não, tá bom? Eu realmente não vejo como a solução. A gente está fazendo um esforço hercúleo também para que os estudantes se inscrevam. Eu passei essa semana toda naquele outro formulário disponibilizado pela Prograde, tá certo? Porque a gente também está com baixo número, não é, de colocado, e a gente entende que o estudante, infelizmente, nosso estudante não tem acesso ao meio digital. Certo, então vamos fazer o seguinte, vamos votar os 2 editais, e eu verifico uma forma de, conversando, né, com os demais aqui durante a semana. A gente pode fazer essa consulta pelo e-mail para os conselheiros e verificarmos uma melhor forma de fazer o encaminhamento. Pode ser dessa forma? Pode, né? Vamos esperar para ver qual é. Assim, eu acho que o intuito da gente é a permanência do estudante, né? Já que o estudante é a nossa razão de ser da universidade, né? A universidade existe porque a gente tem estudante. Então, eu vou submeter o edital de concessão, o edital 001/2020 da SAI, que é de renovação de auxílio estudantil, para ratificação. Os conselheiros que forem favoráveis permaneçam como estão, e contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações, então, ratificado o edital 001 de renovação de auxílio estudantil, divulgado pela SAI. Submeto agora o edital 002/2020 de concessão de auxílios, de auxílio estudantil, da Secretaria de Assuntos Estudantis, para ratificação. Os conselheiros favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções manifestem pelo chat. Então, registrado uma abstenção. Então, ratificado o edital.
E aí eu me comprometo durante a semana a gente encaminhar por e-mail uma verificação de como que nós vamos tratar essa questão da nota. Adriano, muito obrigada pela participação e pela explanação sobre os editais, viu? O nosso segundo ponto de pauta é o processo no qual consta o relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial, PET, aqui do Centro das Humanidades, né, que fica lotado no Centro das Humanidades e na Pró-Reitoria de Graduação. Então, passo a palavra para o conselheiro Rafael, da Conceição Simões, para poder fazer a leitura do parecer. Boa tarde, a presidência da Câmara, professora Adma, boa tarde a todas as conselheiras e todos os conselheiros. Então, vou, nesse momento, fazer a leitura do parecer. Há um parecer do processo do Relatório Institucional Consolidado 2019 do Programa de Educação Tutorial, da UFOB, prestado para a Reitoria de Graduação, objeto de apreciação, relatório institucional consolidado do Programa de Educação Tutorial, Grupo PET-B Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O processo foi aberto no dia 21 de maio de 2020 e dispõe de 30 folhas, distribuídas na seguinte forma: folha 1, memorando da Prograde, solicitando a pauta extraordinária na Câmara. 2 a 14, o relatório institucional consolidado 2019. 15 a 17, a ata, a terceira reunião ordinária do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação Tutorial, das folhas 18 a 21, a Lei número 11.180, de 23 de setembro de 2005, 22 a 25, Portaria MEC, número 976, de 27 de julho de 2010, 26 a 28, Portaria MEC, 343, de 24 de abril de 2013, folha 29, despacho da Pró-Reitoria de Graduação à Secretaria dos Órgãos Superiores, e a folha 30, despacho da Secretaria ao parecerista. Consideração sobre o processo. O processo em tela é instruído com relatório a ser apreciado, além de toda a legislação que regulamenta os programas de ensino tutorial PET, a nível da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, SESU-MEC. O relatório institucional consolidado 2019 do Grupo PET Humanidades foi avaliado e aprovado pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação Tutorial em reunião ordinária do dia 22 de maio de 2020. O referido relatório é constituído da seguinte forma: item 1, introdução, que descreve o histórico da criação do programa a nível do Ministério da Educação e organização dos PET, histórico da criação do PET Humanidades na UFOB e os cursos de graduação vinculados ao PET. Tópico 2, Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, CLAA, descreve os marcos regulatórios de criação do CLAA a nível institucional e suas atribuições. Item 3, amparo legal e o processo de avaliação, descreve os marcos regulatórios de criação dos PET e os objetivos de suas avaliações. O item 4, processo de avaliação do Grupo PET-B Humanidades. Relato do processo de elaboração do plano de atividades para 2019, troca de tutores e de gestão da UFOB no período 2019-2020, alterações na composição da CLAA, além de relatar as atividades planejadas, objetivos, avaliação pelo tutor de cada atividade, avaliação da Pró-Reitoria e data do início e fim das atividades, além de trazer um breve relato de dificuldades encontradas durante o período. E a conclusão, item 5, finaliza o relatório com a visão geral dos impactos da atividade PET Humanidades no ano de 2019. Durante a leitura do relatório, foi possível verificar que das 10 atividades propostas no planejamento, 7 foram cumpridas integralmente, 2 cumpridas parcialmente e 1 não executada. Esse relatório assinala também o registro no relatório da troca de tutor durante o período de 2019, ou seja, as atividades planejadas pelo tutor que elaborou o plano de trabalho 2019 foram, em parte,
executadas pelo tutor selecionado por edital para finalizar o trabalho. Além dos transtornos causados pela troca de tutor durante o período, é relatado também que o tutor que iniciou as atividades não realizou a execução financeira inicial, dificultando a aquisição de insumos importantes para a realização de todas as atividades propostas. O relatório deixa claro que as atividades do PET Humanidade são planejadas com base na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, envolve a comunidade interna e externa da UFOB, inclui docentes, discentes, técnicos administrativos em educação e fomenta a discussão das ciências humanas e sociais aplicadas, utilizando uma diversidade de ferramentas e linguagens adaptadas ao público-alvo da ação. Parecer, diante das considerações apresentadas, recomendo a aprovação do relatório institucional consolidado 2019, Grupo PET BI Humanidades. Salvo o melhor juízo, esse é o meu parecer. Barreiras, 28 de maio de 2020. Aberta a discussão. Eu gostaria de esclarecer que o relatório institucional consolidado do Grupo PET, ele é previsto na lei de criação do programa, mas durante todos esses anos de vigência do programa, o próprio Ministério da Educação nunca tinha feito uma solicitação do envio desse relatório consolidado, né? Então, no final do ano passado, nós recebemos, como todas as outras universidades, um ofício da gestora do Grupo PET, solicitando o envio este ano do relatório, né? E aí, por fluxo também previsto nas normativas legais, o relatório, a universidade ela tem uma autonomia para criar os critérios de avaliação e realizar a avaliação, mas esse relatório precisa ser apreciado pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, que é o CLAA, e precisa ser também submetido a um órgão deliberativo superior. Então, esse é o primeiro ano que o relatório institucional consolidado do Grupo PET está passando por um órgão de deliberação superior, né? Para os conselheiros que já estão há mais tempo no conselho, certamente não estavam lembrando, né? E a gente já tem o PET desde 2016, se não estou enganada, 2015, 2016. Então, ele já está aí antes disso, né, Cláudio? Eu acho que Cláudio pode me corrigir. Eu só esqueci aqui a data, mas antes. Ele é Grupo ICADES, olha lá, 2010. Ele é um PET do tempo do Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, da UFBA. Então, mas esse é o primeiro ano que a gente está submetendo o relatório ao Conselho, à Câmara. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Isso. Cláudio está lembrando aqui que ele foi proposto pelo professor Márcio Lima, que hoje não está mais aqui conosco, está na Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele foi o primeiro tutor do PET. Enquanto gestora na Pró-Reitoria de Graduação, nós temos acompanhado o grupo, ele sofreu algumas alterações na sua composição, do final do ano para cá, mas é importante salientar, como consta no relatório do professor Rafael, que a mudança de tutor, né? Nós tivemos a questão da devolução do recurso, que era de R$ 4.800, do PET, em função da mudança do tutor. Então, a troca do cartão, que era o cartão que fazia
a utilização do recurso, né, ela não foi feita em tempo hábil. Então, isso é um aspecto em termos de execução. Aquela atividade que não foi executada, ela não foi executada em função disso. Queria deixar o esclarecimento. Professora Adma, eu queria só deixar o registro aqui, né, que eu acho que não ficou claro. Mesmo com contratempo, troca de tutor, o PET conseguir realizar 90% das atividades propostas com todos os problemas e sem o financeiro, realmente eu considero como um sucesso, né? Porque 77 das 10 propostas, 7 executadas completamente e 2 parcialmente, né? Então, a gente vê, sim, que o esforço, o trabalho da manutenção de um PET vale a pena. Infelizmente, né, tem muito tempo que o Ministério da Educação não abre mais chamadas para novos grupos PET, só mantém esse, né? Fazer o registro que o PET Saúde, ele é diferente, ele é do Ministério da Saúde, né? Não segue o mesmo programa por educação tutorial. Não é do saúde, não é, né? Programa para educação tutorial, eles mudam. Programa por educação ao trabalho, alguma coisa assim, não me recordo. E é um programa que é um edital de 2 em 2 anos, que a universidade sempre se submete. Não é um programa contínuo como o PET, o único que nós temos vinculado diretamente ao MEC, que é o PEC, que é o PET do Biohumanidades. Mas eu queria também deixar esse registro aí. Parabéns a toda a equipe do PET, porque executar 90% de um projeto com a troca de gestor no meio do caminho é realmente um sucesso. Então, submeto à Câmara a aprovação do relatório institucional consolidado 2019, do Grupo PET Humanidades. Os conselheiros favoráveis à aprovação do parecer do relator permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Sem manifestações, então, aprovado por unanimidade o relatório institucional consolidado do PET. O próximo ponto de pauta é o processo referente ao programa, ao edital do Programa de Formação Complementar, Programa Transversalidades. Eu passo a palavra para o conselheiro Jairo, que é o parecerista desse processo. Obrigado, presidente. Eu pergunto só se estão conseguindo visualizar o documento? Sim. Certo. Então, o processo foi instruído pela Pró-Reitoria de Graduação, número 23520, 005095/2020-36. Trata do Programa de Formação Complementar Transversalidades, edital 04/2020, CPE Prograde. Então, o objeto já foi lido. Em relação ao histórico, o processo foi aberto em 24 de maio de 2020 e dispõe de 22 folhas. Folhas 1 a 7, referente ao memorando número 338/2020 da Prograde, e despachos decorrentes que encaminham o edital do Programa de Formação Complementar Transversalidades para apreciação pela Câmara Assessora de Ensino, Ações Afirmativas e Assistência Estudantil do Conselho Universitário. As folhas de 8 a 20, o edital número 04/2020, CPE Prograde, Programa de Formação Complementar Transversalidades, e a folha 22, o despacho de encaminhamento do processo da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior
para o conselheiro Jairo Torres Magalhães Júnior. Considerações sobre o edital. O edital em tela tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes de graduação da UFOB, fomentando a realização de cursos de formação complementar com abordagem de conteúdos transversais e a utilização de metodologias não presenciais. Dessa forma, possibilitando um espaço para os docentes da instituição ofertarem cursos com temas transversais que permitam expandir a formação dos discentes, tocando em temáticas essenciais de cunho social, político, emocional, cultural, artístico, ambiental, científico e econômico. A presente proposta tem especial importância nesse período de pandemia, visto que a possibilidade de oferta de cursos transversais é uma forma de aprofundarmos os vínculos acadêmicos com os nossos estudantes, sobretudo quando essas discussões podem ser realizadas de maneira remota. Recomendações de ajuste no edital. Então, eu recomendo fazer as seguintes alterações no texto do edital número 04/2020, do Programa de Formação Complementar Transversalidade. Então, eu organizei aqui por tópicos, do edital. Então, no item 3.1.4, que originalmente está a seguinte redação: os programas de curso deverão ser apresentados por pelo menos 2 docentes. A minha sugestão é que nesse item fique a seguinte redação: os programas de curso deverão ser apresentados por no mínimo um docente. No item 3.2.2, o número de vagas do curso deverá ser definido pelos proponentes, sendo 45 a quantidade máxima. Sugestão de texto: o número de vagas do curso deverá ser definido pelo proponente ou proponentes, sendo a quantidade máxima aquela entendida pelo proponente como a capaz de garantir a qualidade didática acadêmica da proposta. No item 4.2.1, tá a seguinte redação: após a conclusão, os proponentes receberão certificado correspondente à carga horária prevista na proposta de curso submetida e aprovado nesse edital. A minha recomendação de texto é que, para fins de progressão docente, nos termos da resolução Consune 001/2017, o proponente fará jus a 0,75 ponto para cada 4 horas de curso correspondente à carga horária prevista na proposta de curso submetida e aprovada neste edital. Só uma correção na minha fala: nessa sugestão aqui desse item, não seria substituir o item 4.2.1, mas acrescentar o item 4.2.2. E no item 5.2, sobre a participação do estudante de curso, sugiro a inclusão do item 5.2.5. A carga horária dos cursos de formação complementar do programa Transversalidades, realizados pelo estudante durante o período de pandemia, poderá ser aproveitada na forma de disciplinas optativas nos cursos de graduação, mediante aprovação no respectivo colegiado de curso, e desde que haja previsão nos respectivos projetos pedagógicos dos cursos e compatibilidade de carga horária. O item 10.1 do cronograma de edital sugere as seguintes modificações: o lançamento do presente edital seja dia 1º de junho de 2020, enquanto a divulgação do resultado preliminar ocorre até 10 dias úteis após submissão das propostas. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomenda a aprovação do edital número 04/2020, CPF Prograde, Programa de Formação Complementar Transversalidades, 27 de maio de 2020, assina o professor Jairo Torres Magalhães Júnior, relator da proposta, do parecer, perdão. Eu fico à disposição vou interromper aqui, mas eu fico à disposição da Câmara para dúvidas em relação às sugestões. Se a presidente me permite, só alguns comentários gerais. Assim, eu parabenizo a Prograde via
CPE, né, coordenação, agora me faltou, coordenação respectiva aí. Especiais. Projetos especiais. Perfeito. Então, eu vi a coordenação de projetos especiais pela submissão da proposta, como explicitado no parecer, considero uma proposta extremamente válida, necessária, até urgente para esse momento que nós vivenciamos. Eu fiz as sugestões apresentadas, elas foram todas no sentido de, primeiro, possibilitar o máximo de propostas. Então, por exemplo, quando eu sugiro que, em vez de, no mínimo, 2 docentes, que possa ser só um docente, porque né, eu vejo que nem sempre tem propostas que dá para ser trabalhadas em conjunto, muitas vezes o docente quer trabalhar de maneira isolada, e eu não vejo por que ter essa restrição, apesar de concordar que é interessante mais docentes participarem, mas eu acho que seria uma restrição que diminuiria o número de propostas. No mesmo sentido, em relação a incentivando a maior participação dos docentes, a minha sugestão de que, para além do certificado, que está previsto, que haja a possibilidade de pontuação, esse valor 0,75 para cada 4 horas é o valor que na resolução está previsto para cursos na Escola de Estudos Temáticos. Então, eu achei interessante fazer essa compatibilização. E, do ponto de vista dos estudantes, para aumentar o interesse dos estudantes, para além da possibilidade de uso do certificado como ACC, coloquei a sugestão da possibilidade de utilização do curso como uma disciplina optativa, obviamente, desde que aprovada pelo respectivo colegiado de curso, e desde que haja a possibilidade, né, no PPC do curso, de inclusão dessa carga horária como disciplina, né? Aí a sugestão é que os colegiados, caso haja essa previsão nos PPCs, que os colegiados possam incluir, aqui no caso da veterinária agronomia, nós temos essa previsão, como disciplina naqueles perfis genéricos, né? Que alguns PPCs têm, que é chamadas disciplinas coringas, que a gente, alguns cursos colocaram. Então, essas são minhas considerações, eu fico à disposição aí para qualquer dúvida. Aberto aos demais conselheiros. Conselheira Vera e, na sequência, conselheiro Rony. Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Eu aqui parabenizo a proposta e parabenizo o professor Jairo pelo relato aí, né. Eu gostaria só de, eu acho que seria mais uma indagação, na verdade, não, que nem o edital traz que poderiam ser docentes. Nós temos aqui grupos, esses grupos de gênero, vários grupos nós temos aqui, só que são, eles são comandados, ou, sei lá, são grupos, na verdade, e encabeçados por técnicos. Não poderia, assim, como é um curso, aí não contaria, talvez, como componente curricular, mas não poderia ser ministrado também por técnicos, já que a gente tem professores de história, nós temos esses grupos aí que discutem gênero e tudo mais, e eles sempre têm proporcionado esses cursos à comunidade com relação a essas temáticas negras e tal, raciais aí. Eu queria saber se não poderia colocar alguma coisa que pudesse, porque aí só dá abertura para docente. Será que não poderia ter, assim, uma outra, já que é tão interessante, e são propostas interessantes que a gente tem discutido tanto, e aí caberia, lógico, ao colegiado. Eu gostei dessa sugestão do professor Jairo, de colocar como optativa, mas nesse caso aí a gente poderia colocar como um curso, não sei, quando ele estava falando, me veio esse questionamento, não é nem questionamento, eu acho que talvez a gente pudesse colocar alguma coisa nesse sentido, discutir alguma coisa nesse sentido. E eu parabenizo muito, porque é uma das coisas que a gente tem solicitado bastante, inclusive os nossos discentes e docentes aqui, com relação a essas multilinguagens aí. Certo? É só isso. Obrigada. Conselheiro Rony, depois, conselheira Vera, eu faço uma fala com relação a isso, tá?
Boa tarde. Na verdade, é só uma correção de termo de disciplina para componente curricular, para a gente alinhar, né? Como nos nossos documentos oficiais sempre coloca disciplina como componente curricular, e parabenizar também a proposta e reiterar, não a fala da conselheira Vera, que no nosso centro, né, alguns técnicos têm grupo de estudos bastante ativos e alinhados, como é o caso do grupo liderado pelo Levi José Rodrigues, né, que trabalha na assistência estudantil. Eu vou conversar sobre isso, e aí eu passo depois a palavra para o conselheiro Rafael, tá? Lá na Prograde, quando nós fizemos essa discussão para a elaboração do edital, esse foi um dos questionamentos também, né, feitos, justamente pelo pessoal técnico em assuntos educacionais. E nós fizemos uma leitura atenta das carreiras, né, dos técnicos e dos docentes. Então, a carreira do magistério superior é a carreira que habilita para a docência, enquanto que a carreira dos técnicos, o plano, o PCC-TAI, elas nos traz as questões relacionadas ao apoio como atribuições, né, ao apoio ao ensino, à extensão, à pesquisa. Então, nós compreendemos que a docência, ela é inerente ao docente. Nesse caso, em específico, ele é um programa de ensino, ele é um programa de formação complementar, mas atrelado às questões do ensino. Ele não está atrelado à extensão, por exemplo, né? Então, nesse caso, ele seria restritivo. A solicitação de fala de Antônio foi nesse sentido, Antônio? Do esclarecimento quanto a isso? Senão, eu poderia passar a palavra. Não, então tá. Com relação a esse aspecto, conselheira Vera, ficou claro ou ainda gera... Não, ficou claro, era só uma indagação mesmo que eu estava pensando aqui. Obrigada. Foi algo que também nos foi questionado e discutido durante o processo de elaboração do projeto. Tá? Antes de conselheiro Antônio, conselheiro Rafael tinha solicitado a palavra. Eu queria só fazer uma boa tarde de novo, né? Fazer uma defesa no uso do termo disciplina no edital, né? Porque, como a gente acabou categorizando lá no regimento de ensino de graduação, componente curricular é tudo que compõe um currículo, né? Inclui as atividades, inclui ENAD, inclui ACC, e eu acho que o objetivo do edital é realmente focar nas disciplinas, não seria abrir para estágios, por exemplo, né? Que é um componente curricular, mas não é uma disciplina. Eu entendi que o objetivo seria disciplina, então acho que o termo disciplina ele seria adequado para limitar quais seriam os objetivos dentro do edital. Conselheiro Antônio? Boa tarde, presidente, professor Adman, boa tarde aos conselheiros e às conselheiras. Parabenizar a Pró-Reitoria, né, a professora Adman, com toda a sua equipe, a coordenação de projetos especiais, né, a professora Juliana, por ter feito essa proposta, né, uma proposta que tem aí uma envergadura ampla, né, para que possamos, né, como já foi dito aí pelos alguns conselheiros, trazer essa nova opção, essa modalidade aí para que nossos estudantes, nossos professores possam estar envolvendo uma atividade diferenciada, né. Parabenizar também o professor Jair pelo relatório emitido acerca da matéria. Hoje, já no quase meio-dia, eu até acabei aqui conversando com a professora Adman um pouquinho por telefone, eu ainda não tinha lido o parecer, segundo Jair. E aí, até que nós, naquele momento, nós tivemos até um entendimento, né, sobre esse item aí
do item 4.2.1, que é a questão de o professor pontuar 0,75 para cada 4 horas de atividade, né? Só que aí eu estava analisando aqui, um pouco diferente, e eu vejo que, na verdade, essa matéria ela acaba que não sendo, né? Porque como se trata de uma questão, né, que envolve a avaliação de desempenho, aí eu acredito que é uma matéria da gestão de pessoas, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a Câmara poderia, nesse momento, era sugerir à presidência do Conselho que encaminhasse esse pleito. Mas a Câmara não teria, né, quer dizer, a Câmara teria condições de aprovar o edital, mas não extrapolando a sua competência, né, uma vez que acredito que essa questão de avaliação de desempenho, uma vez que envolve, né, a sugestão do conselheiro Jair, ela envolve a avaliação de desempenho e acaba que sendo, né, uma matéria, né, diversa da Câmara de Ensino, assuntos estudantis e ações afirmativas, né? Então, eu tenho essa observação, né, não sei se os demais conselheiros compartilham da minha preocupação, mas fazendo uma análise mais apurada, esse é o meu entendimento, né? Eu entendi perfeitamente assim, a ideia e a intenção do conselheiro Jair, que, na verdade, é valorizar e estimular mesmo a participação docente, mas aí eu acredito que a gente vai esbarrar nessa observação levantada. Conselheiro Jairo? Então, só alguns comentários em relação à fala dos conselheiros. Primeiro, falar para a conselheira Vera e o conselheiro Rony que foi uma das coisas que eu pensei também, a inclusão da possibilidade de técnico administrativo, né, aqui na Barra nós também temos alguns técnicos com esse perfil, né, que propõem várias atividades muito interessantes, mas eu imaginei exatamente isso que a conselheira Adma comentou, a questão das atribuições, que infelizmente acaba limitando nesse sentido para a atividade de ensino. Em relação ao termo componentes curriculares, eu acredito que como o termo, né, citado disciplina, ela é utilizado somente no contexto do parágrafo que eu sugiro incluir a possibilidade de aproveitamento como disciplina, e o termo é utilizado, acho que aí realmente é disciplina, porque se fosse componentes, né, o termo mais genérico, componentes curriculares, poderia dar outras interpretações, eu acredito que talvez seja a disciplina mesmo, mas aí é talvez algo que a gente, consultando o regulamento de ensino e graduação, isso seja sanado, essa dúvida. E, por fim, em relação ao comentário do conselheiro Antônio, eu entendo a preocupação dele, e aí eu pergunto se talvez ao invés de deixar explícito essa sugestão de pontuação, né, nos termos, como colocado, nos termos da resolução, a gente só fazer uma citação indireta, eu diria, que seria que a pontuação, ou esse certificado teria validade como escola de estudos temáticos. Aí eu acho que a gente, enquanto Câmara, teria autonomia para colocar isso, e por ter a validade com o peso da escola de estudos temáticos, automaticamente valeria 0,75. A gente não trataria nada de discussão da resolução em si, fazendo qualquer tipo de ideia ou proposição que vá alterar a resolução. Mas é só um enquadramento dessa proposta, é como se fosse uma proposta incluída dentro da escola de estudos temáticos, assim, que aí qualquer proposta da escola de estudo temático automaticamente vale 0,75. E é isso que está lá previsto na resolução. Então, seria só um enquadramento, aí a gente teria que ver o texto, mas eu permaneço com essa sugestão porque eu acredito que iria incentivar realmente a participação dos colegas, né? Se fosse, conselheiro Jairo, equivalente aos cursos ministrados, um certificado com equivalência aos cursos ministrados
na escola de estudos temáticos para fins de progressão. Perfeito. Acho que ficaria... Pergunta a conselheira Jairo e a conselheira Antônio, se isso também, se isso seria... Se não, a gente teria que fazer o encaminhamento do edital para a Câmara de Gestão Administrativa, né, governança, e aguardaria o retorno para deliberação por esse pleno e publicação. Né? Então, conselheiro Antônio? Assim, considerando que nós temos um prazo, né, conselheira, acho que é 15, né, de junho, para encaminhar para a CESU não, desculpa. Não, né, acho que não é isso, não, desculpa. Eu estou confundindo com o prazo do relatório do conselheiro Rafael, que era para enviar para a CESU. Bom, eu acredito assim, né, que se o conselho, aí vai depender também do que o entendimento do conselho aqui, né, da Câmara, né? E para mim, como acaba aqui entrando no mérito de desempenho, né, para profissional, no caso do docente, a gente pode fazer isso que a conselheira Adriana fez, né, mandar para a Câmara, né, para fazer, ou então a gente pode, né, e aí também teria que ver como que o conselheiro Jairo, né, mas ele já disse que ele mantém a posicionamento, a gente poderia ficar apenas com um encaminhamento da Câmara, né, não entraria dentro do edital essa proposta, e a Câmara, né, a presidência da Câmara, direcionava, né, a proposta para o pleno, né, para a presidência do pleno. Então, seria um encaminhamento. Mas aí, é claro, né, estaria mexendo no parecer do conselheiro, daí não seria o correto. Né? E, para mim, como não é uma demanda da nossa Câmara, então, colocar dentro do edital foge a nossa competência daí, né? E aí, só fazendo essa consulta, né, para a Câmara daí ou de gestão administrativa. Eu só queria deixar esclarecido para os conselheiros que essa proposta, ela não interfere nos encargos didáticos do docente, né? Ela não impacta em termos de mais encargos didáticos dentro da graduação, né? Ela seria contemplada numa outra perspectiva, que é a perspectiva da Escola de Estudos Temáticos. O que aconteceria é que o docente, ao final do seu prazo de progressão, ele tendo realizado essas atividades, ele teria contabilizado mais pontos para a progressão. Tá? Vamos, então, enquanto encaminhamento, como que o Conselho, a Câmara faria esse encaminhamento? Pode, conselheiro Jairo? Então, eu reforço a manutenção da proposta. Eu até abri aqui a resolução, e como conforme a conselheira Adma comentou, quer dizer, não sei se foi exatamente isso que ela comentou, mas deixa eu falar as minhas palavras. Eu acredito que de nenhuma maneira nós estamos, entendo a preocupação, repito, do conselheiro Antônio, mas na minha interpretação, em momento algum, estamos fazendo nenhum tipo de discussão ou ponderação em relação à discussão de avaliação, de progressão. Nós estamos apenas fazendo um enquadramento. É uma atividade, né, será a proposta que seja uma atividade de ensino, essa atividade de ensino ela deve ser enquadrada de alguma maneira. Na resolução, e aí permita que eu leia o parágrafo que trata, que é o artigo 10º, da ponderação dos itens da avaliação do desempenho, está aqui. Atividade de ensino na educação superior na UFOB, ou em outras instituições de ensino superior públicas, neste caso, aprovadas pelo Consune, ou por instância competente com delegação, e sem percepção de remuneração adicional, aí tem a pontuação 0,75 para cada 15 horas aula ministrada em curso de graduação, e 0,75 para cada 4 horas aula de atividades presenciais desenvolvidas durante a escola de estudos temáticos, até o limite máximo de 6 pontos. E a gente está colocando aqui como uma Câmara de ensino, então considero
obviamente, como instância competente, com a delegação para discutir sobre a atividade de ensino, que é o que está previsto aqui, que faça esse enquadramento para a atividade de escola de estudo temático. Então, eu não vejo nenhuma necessidade. É claro que a consulta talvez possa ser feita para que não haja nenhum tipo de discussão, mas eu não vejo, fazendo a leitura aqui da resolução e do próprio edital, nenhum tipo de necessidade de discussão, porque poderia gerar um atraso na publicação do edital e aí, de alguma maneira, atrasar essa resposta institucional nesse sentido. Então, eu só entendendo aí as considerações do conselheiro Antônio, mas eu mantenho a minha proposta de parágrafo aí. Conselheiro Antônio? Tá, tem essa outra a questão aí, né? Na verdade, é uma questão para a gente discutir mesmo, né? Sobre o item 5.2, que eu anotei aqui, que é onde que fala da conversão do curso em disciplinas optativas, né? Nesse caso, né, esse curso, né, como a conselheira Adma colocou, ele é em paralelo, né, às atividades de ensino da graduação, né, ou pós-graduação. E daí, e aí pode acontecer, né, do professor alegar que da possibilidade, né, de conversão, porque aí é só para me entender, isso aí é só mesmo para a contabilização do estudante, né, essa conversão, só uma esclarecimento, é isso, né? E ele só pode fazer para isso. O professor não mudaria nada, né? O estudante só pode solicitar isso ao colegiado depois que ele receber o certificado ao final de tudo. Então, o regulamento de ensino prevê que cursos eles também podem ser aproveitados, né? Realizados durante o curso do estudante, o período de formação do estudante. Conselheiro Rafael? Ok. Eu mantenho ainda... desculpa, conselheira, mas não, era só para reforçar que eu ainda mantenho, né, o posicionamento de que... Desculpa. Certo. Conselheiro Rafael? Boa tarde a todas e todos. Então, eu me sinto extremamente confortável e contemplado no parecer do conselheiro Jairo, né? Porque eu acho que a gente não está ultrapassando nenhuma competência, né, da Câmara. A regulamentação sobre pontuação, ela, para fins de progressão, ela já está estabelecida, ela foi estabelecida por uma norma específica, né, uma resolução do Conselho Universitário, e trazer essa informação, citar e dizer que pode ser uma equivalência em relação aos cursos temáticos, ela, inclusive, faz parte das competências dessa Câmara, né? Então, nós estamos caracterizando uma função de ensino, né, que vai ser realizada de uma forma transversal, né, e nós estamos indicando qual seria a compatibilização e trazendo mais uma forma de agregar, né, de convidar os docentes a participar. Então, eu não vejo como uma ruptura das competências dessa Câmara, muito pelo contrário, eu acho que fica muito bem enquadrado dentro das nossas competências, né, e extremamente adequado como uma ferramenta também de incentivo ao docente de estar oferecendo essas atividades. Nesse sentido, então, eu vou fazer um encaminhamento, porque o nosso teto já está indo lá em cima, né? Já está no horário. Eu gostaria de fazer o seguinte encaminhamento. Se a gente não vota hoje o parecer do conselheiro Jairo, a gente submete à Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Por quê? Se a gente publicar o edital, considerando essa equivalência, isso estimula o docente. Mas se a gente tiver que retificar por veto esse edital, isso pode gerar uma condição de que nenhum docente queira participar, porque não ficou
garantido a ele como isso seria contabilizado na sua progressão. Então, eu faço o encaminhamento de que a gente submeta à Câmara de Gestão Administrativa e Governança, solicitando o enquadramento dessa atividade dentro dessa perspectiva da Escola de Estudos Temáticos, para fins de progressão, contabilização da carga horária para fins de progressão docente. E aí a gente solicita à Câmara que nos atenda, assim, em extraordinária, rapidamente. Só um esclarecimento em relação ao encaminhamento. Então, na prática, a gente teria que aguardar uma reunião da Câmara para dar o ok, e aí depois a gente retornaria, faria a reunião. Retorna e volta. Posso fazer uma sugestão um pouco diferente para a presidência verificar se é possível? Pode. Acho que uma sugestão seria a gente votar o edital, né, e submeter uma consulta. Então, caso a consulta venha com negativa, esse edital volta e a gente rediscute. Caso ela seja afirmativa, não encontre nenhuma irregularidade no edital, ele seguiria. Será que é possível também, professora? Pode. Fica um encaminhamento, eu retiro o que eu tinha feito. Professor Cláudio, eu vou pedir aos conselheiros, assim, mais 15 minutinhos, tá? Para poder a gente conseguir encerrar a pauta. Boa tarde, conselheiro. É que eu havia... Oi. Fica à vontade. Desculpa, é porque eu havia pedido só para mim fazer... E desculpa, professor Cláudio, é porque, assim, a minha colocação, conselheiro Rafael, foi em cima do texto como está. Com essas adaptações aí, em se modificar em relação à escola sistemática, eu não fiz consideração, eu fiz a consideração sobre o parecer da forma como está originalmente. Okay? Uhum. Então, a gente teria que... conselheiro Cláudio, enquanto eu me organizo aqui. Boa tarde, então, conselheiros e conselheiras. A sugestão, na verdade, é um mix das três propostas aí. Creio que seguir o parecer do relator, professor Jair, conselheiro Jair, com a inclusão da pontuação, fazer essa consulta como foi feita, mas, ao mesmo tempo, fazendo a aprovação do edital como sugerido pelo conselheiro Rafael Simões, porque eu acho que nós, se aguardarmos a reunião da Câmara específica para esse tema, nós vamos tardar aí um bom período, né? No mínimo aí 2 semanas, um pouco mais, na verdade. Então, nesse caso, a gente atenderia aos 3 encaminhamentos, né? O parecer do relator, o encaminhamento de aprovação e o encaminhamento de consulta. Sim. Tendo feito a consulta, se a Câmara de Ensino, a Câmara de Gestão Administrativa, considerar que que atende, então nós publicaríamos o edital, não havendo o referendo dela, a gente retorna para esta Câmara. Eu me parece, em complemento, me parece que o tema não é, como foi colocado pelo conselheiro Jair, também na mesma direção pelo conselheiro Rafael. Parece que o tema não é um tema que vai suscitar muita discussão, porque a gente já tem uma questão regulamentada, né? Na verdade, é só fazer uma espécie de analogia entre o que já está definido e essa situação extemporânea que nós estamos tendo até em relação à questão da pandemia, e estamos já aproveitando a ocasião, digamos assim, para criar uma outra situação de formação, mas que não foge muito àquela que já está estabelecida nos estudos temáticos. Então, me parece que essa consulta é pertinente, porque é um tema que pode tocar a outra Câmara, sim. Mas eu acho que a gente não deveria aprovar e já caminhar para a votação, né? E já tomar os trâmites necessários. Claro que tem que ressaltar que há possibilidade, sim, de haver um veto ou uma posição contrária depois. Mas me parece que o tema não é muito conflitante, dado que as razões que já foram expostas aí. Conselheiro Antônio, assim contempla? Então, os encaminhamentos seriam votar o parecer da forma como está, condicionado a uma resposta da Câmara. A publicação
publicação... A turma da presidência, né, que pode encaminhar para a presidência do conselho, é isso, né? Oi? Mas a redação da forma como está, né? A redação será da forma como está, né? Ou vai ter modificações da forma como está? A redação, votando o parecer do relator, a redação fica como está. No encaminhamento da presidência, a presidência solicitaria a análise da equivalência, né, dessa pontuação para o programa de formação complementar. Que é o que Cláudio chamou de fazer a analogia, né, entre os dois programas. Sim, só em complemento, não sei se nós daí aguardarmos aí essa discussão na outra Câmara para aí lançar o edital, me parece que nós vamos estar, assim, num bom sentido, perdendo tempo, né, para iniciar o programa. O edital. E os encaminhamentos para iniciar as atividades. Então, eu acho que deveria... A preocupação é só a repercussão no caso disso não ser atendido, né? Porque você está colocando uma pontuação dentro da progressão e depois, se isso não for considerado pela outra Câmara, como é que a gente fica? Só então, contribuindo, se me permite, eu acho que o encaminhamento da presidência dessa Câmara seria a consulta à presidência da outra Câmara. Eu acho que não necessariamente precisaria haver uma reunião extraordinária da Câmara de Governança para discutir esse tema. Acho que só uma consulta já valeria. Não sei se o conselheiro Antônio ficaria contemplado com essa proposta. Mas eu acho que aí adiantaria, enquanto isso a gente aguardaria, sei lá, talvez até segunda-feira uma resposta. Eu acho que, enfim, deixa o presidente encaminhar. Então, bom, a gente faz o encaminhamento. Nesse sentido, com relação ao parecer do relator, né? Desfavoráveis ao parecer do relator, permaneçam como estão, entrando em votação, né? Permaneçam como estão. Contrários se manifestem pelo chat e abstenções também se manifestem. Então, uma abstenção. Professora Adma, deixa eu fazer uma pergunta. Se houver necessidade de reunião, será que isso não pode ser passado, ao invés de passar para a Câmara, isso ser discutido no pleno, no seu relato dessa reunião, no pleno do Consune? Trazer essa questão pontual? Porque ele pode ser vetado, né? Vai ser quinta-feira. Isso, eu até, inclusive, conselheiro Rafael, eu tinha até feito esse encaminhamento no início, né, que poderia ser levado para a presidência do Conselho, né? E aí já passa no pleno no dia do relato da conselheira Adma. Passa no relato. Ao invés de ir relato. para a Câmara, tem que ter uma reunião da Câmara, já vá direto à presidência. Isso. Certo. Então, eu faço o encaminhamento direto para o relato, né? No relato. Antes de fazer a publicação, tá? Aí, nesse sentido, só precisaria... o meu parecer, a sugestão é que a data de publicação fosse dia 1º de junho, que é a próxima segunda-feira. Aí teria que aguardar até uma definição no pleno para fazer essa... Né, obviamente, quando for publicar, fazer essa retificação lá no cronograma. Aí já pode também ficar registrado em ata, Gleiciane, com relação a isso, né? De que aquela data do dia 1º, ela fica, então, suspensa até a reunião do pleno, que é dia 4. E aí a gente poderia publicar, se fosse o caso, no dia 5. Ok. Com relação ao encaminhamento para o pleno, eu também vou submeter a votação, tá? Para poder ficar registrado. Então, os conselheiros favoráveis à submissão, de qualquer forma, a gente tem que fazer o relato, né? Mas entendendo que a gente precisa aguardar a publicação até o pleno, os conselheiros favoráveis permaneçam como estão,
os conselheiros contrários se manifestem pelo chat e abstenções também. Pronto, então, nós vamos, no relato, no pleno, nós enfatizamos a questão deste item para apreciação pelo pleno, né? Nós encerramos a pauta de hoje e, durante a semana, eu fiquei com o compromisso de encaminhar a questão da nota encaminhada pelo conselheiro Rony com relação ao edital de renovação, de concessão de auxílios. Tá? Então, boa tarde a todos. Até a próxima reunião. Né? Adi, você pode ficar aí para falar comigo 2 minutos do relatório do MEC? Posso. Tá. Tchau, gente. Obrigado. Professor Adma. Rafael, deixa o Laudinan encerrar aqui as atividades da sala. Tá.